E nós vamos ler do 20 ao 37. Palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 20 ao 37. E a palavra diz assim, meus irmãos: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez compartilhando a tua palavra. E oramos para que seja um momento bom, santo, que nada venha a atrapalhar, que a internet seja boa, que o sinal esteja bom, e que esse momento seja um momento, ó Deus, que possamos estar desfrutando da melhor parte do dia da nossa vida, que é ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha aquietar o nosso coração, e que a boa palavra do Senhor venha trazer graça, bondade e misericórdia. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja, ó Deus. E é em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. O tema da mensagem dessa noite é prontidão. Está pronto, preparado, disposto. E, irmãos, acredito que essa era a maior preocupação de Cristo, e essa preocupação passou aos discípulos e também aos apóstolos e a todos aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Uma igreja pronta, uma igreja ativa, uma igreja preparada. E esse texto, ele fala sobre o reino de Deus que está próximo, a vinda do Senhor. E nos chama a atenção, irmãos, porque quem está falando essas palavras para nós, aqui nesse texto de Lucas, é o próprio Jesus. São as palavras de Jesus para nossas vidas.
É a palavra diretamente dirigida a nós, sua palavra. Somos agraciados com isso. E as advertências que existem aqui, os detalhes que ele fala sobre a igreja estar pronta e sobre a sua vinda, isso cada vez mais nos leva para mais perto dele, está mais perto dele, está mais pronto, esperando o dia do Senhor. Então, algumas observações que nós precisamos ver nesse texto, e uma delas é a resposta, como ele age em relação aos fariseus. Aí, logo no versículo 20 e 21, Jesus respondendo aos fariseus a sua pergunta. A palavra diz: interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhes responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ora, irmãos, nós sabemos e já estudamos, já vimos muito sobre os fariseus, que eram pessoas que se julgavam muito religiosos e que seguiam à risca a religião, a lei e todas as coisas mais. E Jesus sabia que essas pessoas, elas não estavam preocupadas na realidade com o reino do qual ele estava implantando. A preocupação deles era uma outra, totalmente diferente. Eles estavam preocupados com o Messias que iria vir e o Messias revolucionário que iria libertar Israel. Alguém guerreiro, um rei vitorioso, um rei de batalhas, um homem de luta, um homem destemido, alguém que ia fazer grandes coisas na linguagem deles e na visão que eles tinham do Messias que eles aguardavam. Então, a pergunta que eles fazem a Jesus é quando o reino de Deus seria, quando o reino de Deus viria. E Jesus responde para eles que o reino, ele não viria com visível aparência, ou seja, da forma que vocês estão esperando, o reino não virá. A forma como vocês estão olhando para a história e como vocês interpretam a história, o reino não virá. Ele não irá acontecer dessa maneira, como nós vimos lá em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Paulo já fala aos irmãos de Roma dizendo que o reino de Deus não é o quê? Não é comida e nem bebida, mas é o quê? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, meus irmãos, Paulo está falando aos irmãos de Roma, é um estudo que a gente ainda vai ter lá na frente, que sobre o reino de Deus implantado por Cristo. Cristo, ele está implantando um reino diferente. Não um reino como o homem esperava, mas um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino que traz esperança às pessoas, onde é dar a outra face, é andar a outra milha, é perdoar aquele que lhe feriu, é andar lado a lado com o inimigo, é orar pelo inimigo. Então, quando ele fala desse reino que não tem visível aparência, Jesus está falando de um reino que ele está implantando, e esse reino ele é interno. Ele nasce a partir do coração do homem. Ele nasce a partir de um coração transformado, restaurado. Então, essa revolução, essa reviravolta, ela começa não na área externa, mas interna. Então, ele diz que o reino de Deus, ele não é de visível aparência, ele não vem de uma forma que vem destronando tudo materialmente, porém, espiritualmente. Jesus está falando de uma transformação interior, de um homem mudado, restaurado, transformados. Enquanto eles estão esperando algo visível, um Messias revolucionário. Então, para eles, irmãos, o reino ainda não aconteceu. Para eles, o reino
ainda não estava acontecendo. Para eles, o reino ainda estava muito distante. Agora vamos ver um texto que está em Lucas, capítulo 12, que Jesus vai expressar isso muito bem. Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 57. A palavra diz: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época. É porque não julgais, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. Veja que Jesus está falando aí para uma multidão. Nessa multidão tinha os judeus, tinha os escribas, os fariseus, aqueles que se achavam os sabedores, os mestres. E Jesus, ele explica isso falando que eles sabiam discernir muitas coisas. Eles olhavam para as coisas materiais e já tinham uma definição de tudo. Eles olhavam para o futuro como o Messias que viria, transformando tudo. Mas Jesus disse que eles tinham dificuldade de discernir o momento em que eles estavam vivendo, o momento em que tudo estava acontecendo. Eles não estavam conseguindo enxergar as coisas que estavam diante dos seus olhos. Olha o que Jesus diz aqui, voltando para o nosso texto, o versículo 20, ou o versículo 21, ele diz: e nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino não está ali, não está do outro lado, o reino não está num tempo futuro. Jesus diz: o reino está aqui, vocês estão olhando para ele. Quando ele usa essa expressão dentro em vós, nós podemos interpretar dentre vós, entre vós, no meio de vós. O reino está aqui, meus irmãos. Jesus estava dizendo para eles: vocês estão diante do reino, o reino está acontecendo. Agora, neste momento, o reino já se manifestou. O reino não virá, o reino já veio. Nós vemos ali em João, capítulo 1, versículo 14, que João, profeticamente, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O verbo se encarnou, meus irmãos. O verbo, ele esteve aqui conosco. Esteve não, ele está agora, através do Espírito Santo de Deus, mas naquele momento, ele estava encarnado, ou seja, ele estava em carne, ele estava presente, ele estava implantando o seu reino, um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, mudando totalmente a situação no qual o mundo daquela época estava vivendo. Jesus foi, sim, um revolucionário da sua época, não um revolucionário político, não um revolucionário religioso, mas um mestre do qual pregou o amor, a paz, a justiça, coisas que aqueles religiosos, fariseus, escribas, os grandes intérpretes da lei não estavam conseguindo identificar o reino que estava tão próximo deles. Hoje, irmãos, com a pregação do evangelho, a igreja tem essa mesma dificuldade. Nós anunciamos o reino de Deus, nós falamos do amor de Deus, e as pessoas, por terem o coração endurecido, por estarem esperando, sei lá, alguma coisa a mais nas suas vidas, querendo preencher as suas vidas, o seu coração, o seu vazio, com o dinheiro, com a farra, com as brincadeiras, eles ainda estão esperando acontecer alguma coisa visível na sua vida, alguma coisa aparente, coisas que possam pegar, tocar. E as pessoas precisam entender que o reino de Deus é algo que vem dentro de nós, que o Espírito Santo habita em nós.
Então, não é por visível aparência Jesus estava mostrando, mas era algo que estava acontecendo, estava no meio deles, estava diante dos seus olhos, eles não estavam percebendo, eles não podiam ver por conta da dureza dos seus corações. Vamos para outro texto, que está agora em Lucas, no capítulo 19, bem aí pertinho, Lucas, capítulo 19, verso 38 ao 40, a palavra diz, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras hão de clamar. Então, nós temos aí um povo religioso, denominando aí os fariseus, que ele faz questão de frisar que um povo que rejeitava o Messias, que rejeitava o Senhor, que rejeitava a Jesus, porque esse Jesus, com esse modelo de reino, não era o seu modelo, não era o reino que eles queriam. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós também sentimos a mesma rejeição. Nós também sentimos a mesma tristeza de coração. Porque as pessoas esperam um Jesus totalmente diferente. As pessoas esperam uma palavra diferente. Um evangelho que traga outras coisas para suas vidas. E eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante, né? Que diz assim, o evangelho, o verdadeiro evangelho, nunca prometeu riquezas e nem vida boa. Quem prometeu isso aí foi o diabo. O evangelho, ele sempre vai prometer uma vida completa em Cristo Jesus. Essas outras coisas aí, ela vem de um evangelho que tem mistura, de um evangelho que não é puro, de um evangelho que não é simples. Então, esse povo, os fariseus, eles estavam esperando e continuam esperando, pelo menos aqueles que ainda não conheceram a Cristo, alguma coisa palpável, um reino que lhe traga algo palpável, alguma coisa aparente, uma revolução, algo que venha mudar a sua vida material. E o evangelho, Jesus diz, eu estou no vosso meio para trazer uma mudança espiritual, uma mudança de transformação, uma mudança interior. E aí, quando há uma mudança interior, há também uma mudança externa. Mas primeiro, ela vai acontecer na área interna. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus agora, depois que fala com os fariseus, irmãos, ele sente a necessidade de falar aos seus discípulos. E agora ele vai passar instrução aos seus discípulos em relação ao reino de Deus, ao reino que ele estava falando com os fariseus. Agora ele vai explicar detalhadamente aos discípulos. Ele vai explicar para nós, igreja, irmãos, sobre o reino de Deus. Olha o que ele fala no versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Veja que Jesus diz que o reino de Deus já está no meio de vós, já está dentre vós. E isso os discípulos estavam ouvindo essas palavras. E Jesus agora se dirige aos seus discípulos dizendo, olha, aproveite o tempo. Aproveite o tempo que vocês estão comigo. Aproveite o tempo que nós estamos aprendendo no dia a dia. Aproveite o tempo que nós estamos caminhando, que nós estamos tendo aqui esse tempo de comunhão, porque esse tempo vai acabar. Iria acabar o tempo dos discípulos estar fisicamente com Jesus. E Jesus estava falando, irmãos, dos discípulos
para os discípulos, os que estavam próximos dele, os apóstolos, e todos aqueles que eram mais próximos, que o tempo em que eles sentavam com ele, eles podiam comer peixe juntos, que eles podiam estar ali comendo pão, tomando a ceia, não é? Que ele disse, olha, esse tempo é provisório. Eu irei ficar, sim, todos os tempos com vocês, mas através do Espírito Santo. Será um outro momento, será uma outra oportunidade. Vai haver tempos, ele diz, em que vocês vão sentir saudade desse momento, do momento de estar juntos, do momento que nós estamos compartilhando agora, e que vocês estão tirando proveito de tudo isso. E essa palavra é direcionada particularmente aos discípulos e aos apóstolos, porque era o povo que estava próximo, que estavam ali tendo contato físico com Jesus, que estavam ali vivenciando aquele momento. Irmãos, e eu digo aqui para a igreja, eu digo para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, quem de nós não queríamos estar naquele tempo, naquele momento, naquela época, e ter o privilégio que os apóstolos tiveram e que muitos discípulos tiveram, de ter o contato direto com Jesus, com o mestre, irmãos, de receber o pão ali compartilhado, quando ele partia o pão da própria mão de Jesus, de todo aquele momento bom, momento agradável, momento de desfrutar tempo com o Senhor, momento de estar junto da igreja, participar da igreja, estar em comunhão, momento de estar juntos. Então, Jesus disse, vocês irão sentir saudade desse tempo, saudade de estarmos juntos, saudades de compartilhar, saudade do eterno. Mas isso, irmãos, nós vamos ver que eles só conseguiram entender depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele mostra todo o seu poder, todo o seu potencial, toda a sua majestade através da ressurreição. E, irmãos, esse poder da ressurreição, ele é tão tremendo na vida dos apóstolos, dos discípulos, e também em nossas vidas hoje também, quando nós conhecemos o Evangelho, mas muito mais, com um peso muito maior na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida daqueles que tiveram o contato direto com o Senhor, porque eles tiveram a plena certeza e a plena comunhão que tiveram contato direto com o Deus Pai, meus irmãos. Isso é profundo. Foi o caso de Tomé, que só conheceu Jesus depois da ressurreição. Foi o caso de Pedro, que teve aquela experiência profunda de dizer, Senhor, eu te amo verdadeiramente de coração, porque eu sei que agora o Senhor é Senhor da minha vida. É o caso de muitos, de Tiago e de muitos outros que tiveram essa convicção de que verdadeiramente tiveram essa experiência com o eterno. Não essa experiência que nós temos do espiritual, do Espírito Santo nos revelar através da palavra, mas o aspecto físico de sentar, de conversar, de estar junto. Jesus estava falando para os seus discípulos, o reino está acontecendo. Desfrute desse momento, desfrute do agora. O reino está no meio de vós, está dentro de vós, está acontecendo agora, nesse momento. E agora é o momento de vocês estarem em movimento, de estarem contribuindo com esse reino, estarem colocando esse reino em movimento, o reino que nós estamos implantando. O momento da igreja está trabalhando, o momento da igreja está em movimento, o momento da igreja está trabalhando o evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós nos encantamos, né, assim como os discípulos, de estar naquele momento com o Senhor, mas esquecemos que há um trabalho a ser feito. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa estar além das portas. Então, muitas vezes, esse momento em que nós estamos tão perto, desfrutando, querendo desfrutar, querendo estar mais perto de Deus, nós esquecemos, às vezes, do trabalho
da pregação do evangelho. E Jesus estava advertindo aos discípulos e aos apóstolos que eles iam ter lembrança daqueles dias. Eles iam ter saudade daqueles dias, mas o trabalho precisava ser feito. O trabalho precisava ir avante. Amém? Vamos ler um texto ali que está em Atos, capítulo 1. A partir do versículo 6, onde Jesus está, ou melhor, onde os discípulos estão ali com Jesus, aí, no último momento em que os discípulos estão com Jesus. A palavra diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, interessante esse diálogo, o último diálogo que Jesus tem com os discípulos. Eles ainda estão preocupados em querer saber muitas coisas. Mas Jesus diz: não cabe a vocês estar preocupado com o tempo, com épocas, com isso, aquilo. Vocês vão receber autoridades, vocês vão receber o Espírito Santo. Eu estarei sempre convosco. Vocês precisam agora agir. Vocês precisam agora expandir o reino. Vocês precisam agora dar continuidade ao que nós começamos. Nós começamos uma boa obra, nós começamos o trabalho. Há um trabalho a ser feito. Vocês precisam avisar os outros que eles precisam estar atentos ao reino de Deus. Vocês precisam avisar o mundo que eles precisam estar de prontidão, que eles precisam estar dispostos à minha vinda. O evangelho precisa ser anunciado. E, enquanto isso, Jesus ia sendo elevado às alturas, irmãos. E eles continuavam onde? Eles continuavam parados. Eles continuavam ali totalmente extasiados com aquele acontecimento. Continuavam olhando às alturas. Continuavam com os olhos no céu. Foi preciso vir 2 anjos, irmãos, e dizer: varões galileus, o que é que vocês ainda estão fazendo aí? Porque vocês ainda estão parados olhando para cima, olhando para o céu. Há um trabalho a ser feito. Há algo a ser realizado. Nós não podemos perder tempo. O evangelho precisa ser criado. O reino de Deus precisa crescer. Ele precisa ir além das suas fronteiras. O reino de Deus precisa ser anunciado. Jesus, ele diz, Jesus vai voltar. Da mesma forma como vocês estão vendo aí, isso vai acontecer. Enquanto isso, é preciso haver um trabalho. Vamos trabalhar. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vão. Vão fazer o trabalho. Vão anunciar o reino. Vão fazer o que precisa ser feito. Jesus estava dando uma ordem para a igreja, irmãos. E mandou 2 anjos para consolidar essa palavra, onde eles precisavam continuar o trabalho, porque precisava ter uma igreja pronta, precisava ter uma igreja amadurecida no evangelho e na palavra de Deus. Olha, irmãos, voltando para o nosso texto, o versículo 23, olha o que Jesus fala para eles. Ele diz: e vos dirão, ele ou aqui, ou lá está, não vades nem o sigais.
Olha, irmãos, o versículo 23, se você analisar bem, ele está fazendo uma ênfase do que ele falou aos fariseus, aqui no versículo 21, quando ele diz, nem dirão ele aqui ou lá está. Quando a resposta que ele dá é diferente. Ele fala para os fariseus dizendo, quando disserem para vocês, o reino está acontecendo aqui, o reino está acontecendo acolá, e tudo, ele diz, não, o reino é aqui, vocês estão olhando para ele. Mas quando ele fala com os discípulos, no versículo 23, depois que ele fala que é preciso fazer o reino, é preciso acontecer, ele diz, agora vocês já estão atentos, agora vocês já estão prontos. Agora vocês estão sendo ensinados e instruídos no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra. Então vão aparecer muitos enganadores, falsos profetas, falsos cristos, e muitos irão dizer, o reino está acontecendo aqui. Não, o reino é melhor desse lado. Não, eu tenho uma palavra melhor. Ele diz, não sigais. Vocês precisam seguir essas pessoas. Vocês não precisam ter outro mestre. Eu sou o mestre de todos vocês. Não sigais. Não sigam a eles. Não ouçam o que eles dizem. Ele diz, não vá com eles. Não sigam a eles. Vocês já têm a palavra certa. Vocês já têm o evangelho verdadeiro. Não siga. E quando ele diz que quando vier o anticristo, enganarão a muitos, nós podemos entender pela palavra, meus irmãos, que esses muitos são os que não estão alicerçados na palavra. Porque Jesus falou para os seus discípulos, muitos virão e vão dizer que o reino é melhor ali. Né? Aquele que diz, o meu ministério é o ministério verdadeiro. Vocês já ouviram isso? Não, a minha igreja é a igreja certa. Não, você tem que sair dessa igreja, tem que ir para a minha igreja, que aqui é a igreja certa, a minha é a igreja certa. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós, o próprio Espírito Santo, ele nos convence, ele nos diz, ele nos mostra, ele nos revela o caminho que nós devemos seguir. Jesus disse, não os siga, não vá com eles, vocês estão recebendo a instrução correta. Vocês estão recebendo a palavra correta. Amém, meus irmãos? E sobre a sua vinda, ele vai dizer aí no versículo 24, ele diz, será algo estrondoso. Será algo que virá como um relâmpago. Virá de uma forma repentina. Por isso, irmãos, desculpa, por isso a igreja precisa estar pronta. Por isso a igreja precisa estar madura. Por isso a igreja não pode ser pega de surpresa e não vai. Porque uma igreja pronta, uma igreja madura, Jesus estava instruindo os seus discípulos, instruindo os apóstolos, que essa igreja seria uma igreja madura, era uma igreja que estaria pronta para a vinda repentina. Podia vir qualquer hora. Hoje nós entendemos, irmãos, pela palavra, que Jesus pode vir qualquer hora. Você pode estar no banho, você pode estar dormindo, você pode estar no trabalho, como irá acontecer? Não importa, nós somos uma igreja pronta, amém, meu irmão? Nós somos uma igreja madura, pronta para a colheita. Jesus olhou para os pastos e disse, o campo já está pronto para a colheita. Estava falando do evangelho, estava falando de pregar o evangelho. Mas eu acredito numa igreja que está amadurecendo, irmãos. Eu acredito numa igreja que está em prontidão. Eu acredito numa igreja que está esperando a volta de Cristo repentina, como um relâmpago, algo que não vai pegar ninguém de surpresa, algo que nós já estamos esperando desde ontem. Não é hoje, eu estou esperando Jesus hoje. A igreja espera Jesus desde ontem. Nós estamos esperando de ontem essa preocupação da prontidão da igreja, de uma igreja estar preparada, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que não se descuida, é uma igreja que está sempre em alerta, é uma igreja que busca o Senhor dia a dia.
Amém, irmãos? Então vamos para João. Tem outro texto de João, capítulo 5, verso 16 e 17. Olha o que a palavra diz. João, capítulo 5, verso 16 e 17. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também, e eu trabalho também. Amém, irmãos? Então, veja bem, Jesus estava aí fazendo uma colocação, porque ele estava trabalhando no sábado, né? E a gente sabe essa questão aí do sábado, de guardar o sábado, de tudo. E Jesus disse, olha, em relação às tradições, a gente pode até guardar o sábado, mas se tratando do reino, meus irmãos, se tratando do reino de Deus, ele diz, não tem dia, não existe hora, não tem momento certo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os discípulos, a igreja também precisa trabalhar sem ter tempo, nem hora, nem momento. É como o hino que o Ministério de Louvor cantou, a Amanda e o Edinho aí cantaram. Há um tempo, nós não podemos perder tempo. Jesus disse, rapaz, eu não posso perder tempo com isso, com as tradições, com guardar isso ou aquilo. Nós estamos falando de um outro trabalho. Nós estamos falando de algo espiritual, de algo que precisa ser feito. Então, a igreja, nesses últimos tempos, irmãos, está sendo chamada, está sendo intimada a fazer a obra. Eu não posso ir nas ruas, eu não posso ir nos presídios como eu gostava, eu não posso ir nas feiras como eu gostava de ir, eu não posso ir nos lugares onde eu gostava de ir. Use as redes sociais, meus irmãos, nós temos falado aqui. Use esse meio de comunicação que o Senhor nos deu. Use o seu WhatsApp, passe uma mensagem, passe um versículo, passe uma palavra. Use o seu Facebook, use o seu Instagram. Coloque lá versículos, palavras que edificam, palavras que levam vida, palavras... Não use as redes sociais, irmãos. Cristão não deve usar as redes sociais para estar falando de política, para estar falando disso ou daquilo, para estar defendendo partido, não sei o quê. E lá... Não, meu irmão. Use para evangelizar. Use para levar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, sobre essa vinda repentina que Jesus fala da igreja pronta, da igreja madura, veja que ele vai usar duas histórias, dois momentos históricos. O primeiro é sobre Noé, sobre o dilúvio. E olha qual a advertência que Jesus faz em relação a essa vinda repentina como um relâmpago, associando isso com os dias de Noé, associando isso com o dilúvio. Nós temos aí a história de Noé, que passou um longo período pregando arrependimento, pregando uma palavra. O mundo ia ser destruído. Tudo aquilo ia acabar. Aquela arca simbolizava a salvação. As pessoas que entrassem na arca iam ser salvas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Quem ouviu? Muitos ouvidos. Muitos ouviram. Quem deu ouvidos? Ninguém deu ouvidos. Ninguém quis nada com a palavra que Noé pregava. A palavra diz que era uma geração em que estava corrompida. E eu digo para a igreja hoje, irmãos, a diferença de Noé para nós? A diferença do tempo em que Noé começou a construir a arca para os dias em que vivemos? Há diferença? Não, irmãos, pelo contrário. A coisa multiplicou, aumentou muito mais. Agora, a advertência que Jesus faz é a seguinte. Ele diz que no dilúvio, só apenas 8 pessoas, irmãos, se salvaram. 8 pessoas, né? 8 pessoas foram salvas. O texto aqui não fala isso, mas está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá conferir? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a palavra diz assim: pois também
Cristo morreu uma única vez. Não é esse texto, né? 1 Pedro 3,18. Eu acho que houve aí uma... Depois eu corrijo, irmãos. Esse texto aí, não é essa passagem. Desculpa aí, meu irmão. 1 Pedro... Qual é o texto que o senhor precisa? É que 8 pessoas foram salvas pela água. Amém. A gente está... Desculpa, irmãos. Gente... É versículo 20, viu, irmãos? É versículo 20. Errei aí por 2. É 1 Pedro, capítulo 3. 21, pastor. 21. Não, é 20. É 20? É 20, ele diz... Pronto, está aí na tela. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Veja aí, irmãos, né? Esse texto aí, dando ênfase ao que está falando aqui. Nos dias de Noé, a coisa já estava difícil. O negócio já estava apertando. Apenas 8 pessoas, a saber, Noé e sua família, elas foram salvas através da água. E havia ali uma grande manifestação da pregação. Noé não cessava de falar, Noé não parava de dizer que o povo precisava de arrependimento, o povo precisava se voltar para Deus, e não houve jeito, não é? Logo depois, ele vai falar sobre Ló. Ele vai dar outra experiência de Ló, né? Aí, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15, ele diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, do 15 ao 17. Por quê, irmãos? Essa outra ênfase em relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Porque naquela cidade, apenas 4 pessoas, aí já caiu. Na época de Noé foram 8. Agora com Ló são apenas 4. E esse número ainda vai baixar para 3, né? Vamos já ver. Ele tirou essas 4 da cidade e ele diz: salva a tua vida. Corre, foge. Quando a gente olha lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, nós vimos no domingo passado o texto, ele diz: foge dessas coisas, corre delas. Mesma coisa o anjo estava dizendo para Ló e a sua família. Ele diz que eles estavam demorando em sair da cidade, eles estavam ali numa demora, e eles pegaram eles pela mão e arrastaram mesmo com força, tiraram. E ele disse: olha, salva a tua vida. Corre, tu e a tua família vão para outro lugar.
Irmãos, e esse é o papel da igreja hoje. É resgatar o número de pessoas necessário, resgatar o número de pessoas que possamos, irmãos. Estamos vivendo aí um tempo, né, em que a igreja precisa estar atenta, precisa estar pronta. Precisamos amadurecer esse povo, amadurecer essa igreja, através do ensino, através da palavra. Uma igreja que precisa estar pronta. Na época de Noé, o povo não estava pronto. Na época de Ló, de Sodoma e Gomorra, o povo não estava pronto. Nós precisamos aprontar esse povo através do evangelho, através da pregação da palavra, através do que o Senhor fala na sua palavra, daquilo que o Senhor derrama sobre o evangelho. Amém, irmãos? E aí ele dá mais outro exemplo, no versículo 33. Olha o que no versículo 32. Jesus dá outra ênfase dizendo que lembrai-vos da mulher de Ló. E nós sabemos, irmãos, que Jesus estava falando algo para os discípulos ali, para os apóstolos, que ele já conhecia. Todos conheciam essa história. Todos conheciam a história do dilúvio, a história de Noé, a história de Ló. Todos sabiam. E Jesus dá uma ênfase no versículo 32, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que ela fez? Ela olhou para trás. E qual foi a palavra que o anjo disse ali em Gênesis 19, do 15 ao 17? Uma das palavras que ele disse, corra e não olhe para trás. A palavra do Senhor, irmãos, ela manda, né, ela nos orienta a olhar para frente, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando Deus está falando com Josué, ele diz, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, permanece firme no caminho em que você está, no caminho em que eu lhe coloquei, no caminho em que você está pronto. A igreja precisa olhar para frente, meus irmãos. Quem olha para trás vira estátua de sal, porque o olhar para trás, a palavra entende como um arrepender-se. O olhar para trás, pelo evangelho, nós entendemos que nós estamos com saudade daquele tempo. É como outro dia eu estava ouvindo um pastor falar que o irmão estava dando um testemunho da vida dele passada, da vida dele pregressa, né? E ele se empolgou tanto com o testemunho que era como se ele estivesse relembrando e gostando do que ele fazia antes, né? E, na verdade, irmãos, se nós vamos testemunhar da nossa vida pregressa, das coisas erradas que nós fazíamos, é para a gente contar chorando e não rindo, não é? Então, o olhar para trás precisa ser um olhar de arrependimento, precisa ser um olhar de deixar de lado. Mas ela olha com o olhar de dizer, eu estou perdendo algo. Não, eu não posso deixar isso aqui. Não, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, o olhar é para frente. É um olhar agora em outra direção. Olhar para as coisas futuras. Olhar para o que é divino. Olhar para o que é eterno. Olhar para as coisas do alto. Quem perde tempo olhando para as coisas de baixo, irmão, perde o privilégio de olhar para as coisas do alto. E olha o que Jesus fala aqui na sua palavra, depois do versículo 32, ou melhor, versículo 31, ele diz, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Irmãos, ficou. Naquele momento, não há mais nada o que se fazer. Será repentino. Será como um relâmpago. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de fazer muita coisa. E a palavra do Senhor adverte a igreja precisa ser uma igreja madura, precisa ser uma igreja que esteja pronta, precisa ser uma igreja que esteja ativa. Olha o que ele diz aí no versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Então, é o momento de levar a cruz, de perder, de não olhar as coisas que nos fazem perder
tempo, irmãos, que nos fazem perder o privilégio, que nos fazem perder o momento de estarmos com Cristo, de perder a dimensão do reino, de perder a graça de Deus, a bondade de Deus em nossas vidas, não é? Então, a partir do versículo 33, são as advertências falando que nós precisamos deixar essas coisas de lado, precisamos renunciar e olhar para o que verdadeiramente importa, irmãos. O que importa é que a igreja esteja de prontidão, esteja pronta, esteja ativa, esteja vivendo o melhor momento. E eu quero terminar aqui com o versículo 37, com a pergunta dos discípulos que dizem: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Olha, irmãos, que a pergunta dos fariseus, no versículo 20, é: quando isso ocorrerá? Né? A pergunta é quando virá o reino? Mas a pergunta que termina aqui, que os discípulos querem saber: onde ocorrerá isso? E Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus estava querendo dizer que quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Se você está ouvindo alaridos, se você está ouvindo choro, se você está ouvindo aglomerações, então são só choros. São os que ficaram. Ele classifica isso como os abutres que estão à procura de corpos que estão em decomposição, com pessoas que não tiveram o privilégio. Quem subiu, irmãos, é festa. Quem ficou é tristeza. E aí o versículo que fica para a gente é Lucas capítulo 9, versículo 62. A gente termina aqui com esse versículo, fechando aqui. E Jesus diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Essas foram as palavras de Jesus. Essas são as palavras que vêm para a nossa vida. E essa é a maior advertência que ele traz nessa palavra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhes para trás. Não corra atrás das coisas materiais. Não seja isso o seu objetivo. O objetivo da igreja são as coisas espirituais. Amém? O Senhor abençoe sua vida. O Senhor abençoe sua casa. O Senhor abençoe sua família. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, abençoado a sua casa e tirarmos ali muitos proveitos para a nossa alma. Amém?